Eu não acho que aceitar fazer uma trilha no fim de semana vá mudar algo entre nós. Mas uma parte de mim espera que sim. Esta não é a nossa primeira viagem. Evan e eu fazemos esse tipo de coisa desde o primeiro ano da faculdade. Uma trilha longa, praia, fim de semana, dirigindo à noite sem um destino real. Ele é o tipo de amigo que faz o mundo parecer maior, como se você pudesse respirar mais fácil ao seu lado. No entanto, há algo diferente desta vez. Ou talvez a diferença esteja em mim. Talvez eu esteja apenas cansado de fingir que não sinto mais nada. O plano é bem simples. Trilhar um caminho moderado em Barkers. Passar a noite em uma barraca perto do pico e descer antes da tarde de domingo. Ele me mandou uma mensagem 2 dias atrás. Você está livre neste fim de semana? Eu encontrei uma trilha incrível, bem tranquila. Quase não havia ninguém por perto. Essa última parte ficou marcada em mim. Quase não havia ninguém por perto, como uma confissão esperando pelo ar. Saímos na manhã de sábado. O velho jeep dele rangia ao subir a estreita estrada da montanha. A janela desceu. Evan batucava no volante com uma playlist que ele não admite ter escolhido para a viagem. Metade era rock indie. A outra metade eram músicas nostálgicas do colégio. Eu olhei para ele, enquanto murmurava a letra de uma música antiga do Arctic Monkeys. O cabelo dele estava bagunçado pelo vento e restava apenas um pouco de barba por fazer no queixo. Eu desviei o olhar antes que ele conseguisse encontrar meus olhos. Ainda não posso acreditar que você concordou com isso, ele disse, me lançando um olhar com o sorriso que sempre aparece quando quer testar meus limites. Você vai fazer trilha, dormir ao ar livre? Eu pensei que a ideia dele de viver de forma improvisada era ficar em um hotel sem serviço de quarto. Eu rolei os olhos, mas ainda sorri. Eu gosto da natureza, filtrada pela tela e talvez pela janela de vidro. Ele riu e aquele som ficou comigo. No fundo do meu peito, eu queria poder conter aquela risada, mantê-la perto. Quanto mais longe íamos, mais o ar mudava, mais fresco, mais crocante, cheio do cheiro de pinheiros e algo terroso que eu não consigo nomear. Evan falava o tempo todo e eu deixava ele falar. Eu gosto da forma como ele preenche o silêncio, nunca precisando perguntar se estou bem. Na verdade, eu não estou, mas quando estou ao lado dele, isso quase não importa mais. Ao chegarmos ao início da trilha, descarregamos as coisas e eu o vi checando sua mochila antes de partirmos. Você tem certeza de que fez as malas leves? Ele perguntou, ajustando uma alça perto do meu ombro. Os dedos dele deslizaram levemente pela minha clavícula. Só um segundo. Eu fiquei em silêncio. Sim, eu murmurei, sem olhar nos olhos dele. Eu estou bem. Não é nada. Só um toque suave, mas ainda ficou comigo por muito tempo depois que começamos a caminhar. Muito tempo depois, quando a trilha ficou mais estreita, a vegetação mais densa, o silêncio entre nós se tornou agradável. No fundo do meu coração, eu sabia que essa caminhada não nos levaria apenas para a floresta. Ela nos levaria a um lugar onde eu nunca tinha me atrevido a ir com ele, e eu não sabia se estava pronta ou não. Fomos amigos por quase 6 anos, desde que um projeto em grupo da faculdade nos uniu. Todo mundo só trocou números de telefone e compartilhou o trabalho. Evan sugeriu que nos encontrássemos no centro de recreação para comer pizza e segurar um quadro branco como se estivéssemos apresentando uma startup. Só eu apareci. No final, nós completamos o projeto sozinhos e, de alguma forma, nunca paramos de sair juntos depois disso. Ele é tudo o que eu não sou. Descontraído, charmoso sem esforço, o tipo de pessoa que faz amigos apenas existindo em uma sala. Eu sou mais reservada, cautelosa, um pouco tímida. Ele não se importava com isso. Na verdade, eu acho que ele gostava de me puxar para perto, saindo da minha casca, com uma piada boba ou uma aventura inesperada. Essa trilha não é nada, ele disse enquanto atravessávamos uma ponte de madeira sobre o riacho. Quando escalei os Adirondacks no outono passado,
Quase tive que puxar meu primo para cima de uma encosta. Ele comeu 3 Pop-Tarts e achou que era invencível. Isso me soa familiar, eu disse. Só que agora você fez upgrade de Pop-Tarts para uma barra de proteína. Claramente você amadureceu. Ele riu. Hoje só temos as melhores comidas para nós, meu amigo. A trilha subia suavemente, serpenteando entre pedras cobertas de musgo e grupos de bétulas. Os raios de sol filtravam-se pelas folhas, manchando suas costas enquanto ele ia à minha frente. De vez em quando, ele olhava por cima do ombro para ter certeza de que eu estava acompanhando. Eu sempre acompanho. Eu apenas gosto de observá-lo de trás, com seus passos leves, o jeito como ele gesticula ao contar histórias. Você se lembra da viagem de acampamento no último ano? Ele perguntou, caminhando devagar para que nós pudéssemos andar juntos novamente. Quando Jordan adormeceu com os sapatos perto do fogo, ufa, eu resfoleguei. Quer dizer, quando você desafiou ele a ver o quão perto ele podia ficar das brasas sem se queimar. Detalhes, ele disse, acenando com a mão. Além disso, aquele cara aprendeu uma lição valiosa sobre a alma de borracha. Foi uma experiência de conexão. Há algo tão agradável em estar com ele. Passamos tanto tempo juntos que a distância entre nós se tornou natural, segura, exceto quando às vezes não era. Exceto quando ele se inclinava para perto para me mostrar algo no celular dele e eu parava de respirar. Ou quando ele colocou o braço sobre meu ombro durante a foto em grupo. Eu tive que me esforçar muito para não me inclinar em direção a ele. Não tenho certeza de quando isso mudou. Quando parei, apenas olhando para ele, e comecei a desejar algo mais. Mensagens à meia-noite. Ou talvez eu só estivesse negando a verdade. Andamos cerca de metade do caminho, nós. Paramos em um pequeno espaço vazio. Evan largou a mochila e se esticou, levantando os 2 braços, acima da cabeça e gemendo. A camisa dele subiu o suficiente para revelar uma faixa de pele acima do cós da calça. Firme, bronzeada, bobinha e distraente. Eu desviei o olhar. De repente, muito interessada na minha garrafinha de água. Você está bem? Ele perguntou, se aproximando e dando um leve chute no meu tênis. Sim, eu disse. Talvez um pouco rápido demais. Só estava apreciando a vista. Ele sorriu e virou o rosto para a paisagem. Colinas onduladas em todas as direções. A luz do sol brilhava nas bordas das árvores como fogo. Ele murmurou: "Aqui é tão tranquilo. Isso faz você esquecer tudo." Sim, eu disse novamente, desta vez de forma mais suave. Exatamente. Nós caminhamos por mais uma hora antes de chegar a uma cabana simples perto de uma encosta, com vista para o vale. Era rústica, mas seca. O único problema foi resolvido imediatamente, Evan disse, jogando a mochila no chão. Uma plataforma para dormir. Eu suponho que vamos ficar confortáveis esta noite. Ele falou isso sem pensar, mas eu ainda me senti enjoada. Eu trouxe meu saco de dormir. Ele tem o dele, mas o espaço é muito apertado. Só adequado. Para um espaço pequeno. Pode ser para 2 pessoas, se você não se importar em se esbarrar. A noite toda. Ele olhou nos meus olhos e sorriu. Se você não se importar, eu ronco. Eu balancei a cabeça, tentando sorrir de forma forçada. Só quando você começa a falar dormindo. Eu ainda não esqueci a história que você contou no seu sonho. A frase fez ele rir. O riso fez os cantos dos olhos dele se enrugar. No entanto, quando o olhar dele parou nos meus olhos por apenas um segundo, algo mudou no ar. Só por um momento. Depois ele virou o rosto, ocupado abrindo suas coisas. Mas aquele olhar ainda ficou comigo, morando em algum lugar no meu peito, florescendo devagar, silenciosamente, como algo esperando para ser nomeado. Nós ainda nem tínhamos terminado de nos preparar quando o céu começou a mudar e chover. No começo eu percebi o silêncio envolvendo a floresta, como se a natureza estivesse prendendo a respiração.
As folhas pararam de farfalhar. Os pássaros ficaram em silêncio. Então, um pequeno estrondo ecoou à distância, e eu olhei para cima e vi as nuvens escurecendo rapidamente no horizonte. Evan olhou para cima, apertando os olhos. Hoje não vai chover. O clima na montanha, eu disse, enquanto eu puxava a lona para cobrir. A mudança aconteceu rapidamente. Nós trabalhamos rápido, fixando as coisas sob a marquise e movendo as mochilas. Saímos do alcance da chuva torrencial, que não podia ser evitada. Assim que o último nó foi amarrado, as primeiras gotas começaram a cair. As gotas frias e grossas espirraram em minha pele. Apenas em alguns segundos, uma chuva forte desabou. A chuva batia no telhado de madeira e transformava o caminho em um riacho lamacento. Certo, disse Evan, enquanto sacudia a água do cabelo e se enfiava no abrigo. Eu adivinhei que teríamos que ficar aqui por um tempo. A cobertura era profunda o suficiente para nos proteger da chuva, mas a frente exposta deixava os ventos frios entrar. Eu me estremeci levemente, esfregando os braços enquanto me sentava de pernas cruzadas em cima do saco de dormir. Evan se jogou ao meu lado, esticando-se para um lado, com a cabeça apoiada em um dos braços. Você está com frio? Estou bem. Está. Mentindo? Ele disse com um grande sorriso. Eu posso ver a sua pele arrepiada daqui. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou mais e cobriu os dois com o saco de dormir, envolvendo-nos como um cobertor. Estava também quente. O calor não vinha do tecido, da proximidade dele, a poucos centímetros de mim. Seu ombro roçava no meu. Eu podia sentir o calor dele através da jaqueta. O cheiro dele, um pouco de suor, com um toque de cítricos, me envolvia como uma névoa. Eu fiquei parado, tentando me concentrar em qualquer coisa além do fato de que Evan estava me tocando, de forma voluntária, confortável, como se não fosse nada demais. Você sempre fica tão nervoso assim quando está com amigos? Ele perguntou com um tom provocativo. Não estou nervoso, eu menti. Ele sorriu, claramente não acreditando. Você está duro como uma pedra. Relaxa, amigo. Eu não mordo. O problema é esse. Se eu morder, talvez tudo fique mais fácil. Ele mudou de posição, deitando-se de costas, com uma mão atrás da cabeça. A outra mão dele estava perigosamente perto de mim, tão perto que eu podia sentir o calor irradiando de seus dedos. Meu coração batia forte no peito. Eu não conseguia parar de pensar em como tudo era tão fácil com ele, sobre como cada toque suave só me deixava mais confusa. Eu queria falar com ele. Queria dizer isso, sobre como não conseguia parar de pensar na expressão dele quando sorria, sobre como a voz dele ficava mais profunda quando ele falava sério, ou sobre como às vezes eu me pegava olhando fixamente por tempo demais quando ele não percebia. Mas eu não fiz isso, porque se eu falasse, tudo mudaria, e eu não tinha certeza se tinha coragem para arriscar perdê-lo. Em vez disso, eu me virei levemente para ele. Você já pensou em coisas assim? Eu perguntei suavemente. Ele olhou para mim, franzindo a testa. Que tipo de coisas? Eu não sabia. Estar aqui fora, longe de tudo, faz você pensar em tudo de maneira diferente. Não faz? Tudo faz você pensar em tudo de maneira diferente, não é? Ele ficou em silêncio. Um momento. A chuva ainda caía suavemente sobre o telhado acima de nós. Sim, ele disse. Certo. A voz dele agora estava mais suave, mais profunda. Como se aqui não houvesse pressão, ninguém observando. Apenas eu e tudo o que estou tentando não pensar. Sem pressão, sem ninguém observando. Apenas eu e tudo o que estou tentando não pensar. Eu engoli em seco. Exatamente.
Ele se virou para o lado, de frente para mim, a cabeça apoiada no braço. Agora estávamos tão próximos que eu podia ver os reflexos verdes em seus olhos castanhos. O olhar dele me buscava, como se tentasse ler algo por trás. Verdes em seus olhos castanhos. O olhar dele me buscava como se tentasse ler algo por trás. Você tem tentado não pensar em algo? Ele perguntou. Eu olhei para ele e, por um momento, quase disse. Quase me entreguei. Nós dois. Cada vez que eu o tocava, parecia que isso significava algo. Mas em vez disso, eu dizia que não era nada importante. Ele me olhou mais uma vez e eu pensei que talvez fosse isso. Ele via através de mim. Então ele estendeu a mão e gentilmente tocou minha testa. Mentira. Eu, sorry. Mais ansiosa do que animada. Ninguém cedia. A expressão dele. Algo se acalmou entre nós. Algo não dito, delicado. Algo que desapareceria se você tentasse demais nomeá-lo em voz alta. O trovão começou a rugir. Sabe, ele disse com a voz baixa. Eu costumava me perguntar se você, sabe, há pequenas coisas. A maneira como você me olha às vezes. A forma como você fica envergonhada quando está muito perto. Pequenas coisas. A maneira como você me olha às vezes. A forma como você fica envergonhada quando está muito perto. Ele acha que talvez sim, mas ele não quer pressionar. Ele me olhou fixamente, a boca seca. E agora ele pergunta, quase num sussurro. O olhar de Evan não se afastava do dele. Agora eu não tinha mais tantas dúvidas. Meu coração batia forte no peito. Era como se o chão, mais medo sob nós tivesse se movido. Não de uma forma assustadora, mas como um penhasco, que te mostra algo lá embaixo, algo que está esperando. Ele não se mexeu. Eu também não. Mas a distância entre nós não parecia mais segura. Agora. Era como eletricidade. A chuva não parava há muitas horas. O céu estava completamente escuro e tudo o que tínhamos entre nós, a noite fria, era o saco de dormir. Cobrindo nossos ombros e a luz laranja suave da lanterna ao lado. Não conversamos muito desde que conhecemos Evans. Comentários. Agora não tenho mais tantas dúvidas. As palavras dele ecoavam na minha mente como um pesadelo. As brasas não se apagavam. Sempre que eu pensava que poderia me acalmar, a memória ressurgia, iluminando meu peito com algo muito perigoso para ser nomeado. Ressurgia, iluminando meu peito com algo muito perigoso para ser nomeado. Ele, ainda deitado ao meu lado, com as mãos atrás da cabeça, olhando fixamente para o teto. O beiral parecia ter olhos de madeira, guardando respostas. O joelho dele ocasionalmente tocava meu joelho quando ele se mexia. Cada vez que isso acontecia, eu lá me dizia que não significava nada. Mas a forma como os pés dele permaneciam ao meu lado agora trazia algum significado. Eu engoli em seco. Minha boca estava seca por causa do silêncio e tudo o que eu ainda não havia dito. Eu não podia continuar assim. A farsa, repressão. Especialmente após o olhar que ele me lançou. Especialmente após o que ele disse. Eu me voltei para ele. Evan. Ele olhou imediatamente como se estivesse esperando que eu falasse. Sim, minha garganta estava apertada. As palavras estavam presas em algum lugar entre meus pulmões e minha língua. Meu coração batia tão forte que eu temia que ele pudesse... Ouça. Eu pensei sobre o que você disse, eu murmurei. Você já se perguntou se eu gosto de você? Já se perguntou se eu gosto de você.
No início, ele não disse nada, apenas olhava fixamente para si. Minha voz tremia, mas eu continuei. Eu gosto. Eu estou. Eu não quero estragar o que temos, mas eu me calei, odiando a fraqueza da minha voz. Isso estava me matando. Evan se sentou lentamente, uma perna dobrada, as mãos sobre os joelhos. Ele não interrompeu, apenas ouviu. Eu me inclinei para a frente, minha voz baixa, constante. Agora, você não sabe como é querer estar perto de alguém que nem sabe que te puxa para perto. Toda vez que ri, sorri ou toca seu braço como se não fosse nada. Eu me disse que isso ia passar, que era apenas uma fase, uma admiração ou qualquer coisa. Mas não passou. Eu olhei para baixo, minha respiração tremia. Estava ficando cada vez pior. Pronto, eu falei. A verdade exposta, nua e crua como uma ferida. O silêncio entre nós era como uma neblina, densa e proceso, imóvel. Quando eu finalmente tive coragem de olhar para cima, Evan estava me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era choque, não era raiva, era algo diferente. Ele respirou fundo. Por que você não me disse? O que você teme? O que você teme? Eu sorri levemente, mas estava vazio. Que ele não olharia para mim da mesma forma de antes. Que eu havia estragado a única coisa na vida que realmente me fazia sentir que pertencia a algum lugar. A mandíbula de Evan se tensionou. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, como se precisasse se preparar para o que estava prestes a dizer. Parece que eu já sabia, disse ela suavemente. Ou uma parte de mim já sabia. Mas eu não queria encarar isso. Por que não? Ele hesitou. Porque não queria questionar o que isso dizia sobre mim. Eu pisquei. Espera, você está dizendo que eu não sei o que estou dizendo? Ele admitiu, com a voz rouca. Eu nunca pensei que fosse algo além de uma pessoa direta, mas então ele sorriu com uma piada boba minha. E eu pensei na sensação maravilhosa que era fazer ele sorrir. Ou ele poderia adormecer. Eu costumava olhar para ele por muito tempo, me perguntando por que eu achava que isso era certo. Meu peito se apertou. Evan passou a mão pelo cabelo. Eu tentei afastar isso, me dizendo que era apenas porque estávamos tão próximos, então isso não significava nada. O olhar dele já estava voltado para mim, firme, sério. Mas ultimamente não estou mais tão certo. O vento soprava levemente nas árvores lá fora, mas eu quase não ouvi nada além do som do meu coração batendo forte. Ele se inclinou um pouco em minha direção, perto o suficiente para sentir o calor da sua respiração. Você me assusta, ele disse. Isso me pegou de surpresa. Oh, não, quero dizer. Ele balançou a cabeça, com uma expressão de decepção. Você faz eu sentir coisas que antes eu nunca precisei nomear. Você não sabe o que isso faz de você, mas eu sei que não quero te perder. Eu olhei fixamente para ele, quase prendendo a respiração. A luz da lanterna projetava sombras suaves em seu rosto, destacando a fragilidade em seus olhos. Isso não é uma brincadeira. Isso não é uma provocação, curiosidade. Isso é real. Eu não vou te perder, eu sussurrei. Eu não. Sei o que estou fazendo, ele admitiu. Você não precisa fazer isso, eu disse. Você não precisa perguntar nada. Você não está pronta para mim. Você só precisa saber. Só isso. Mas quando ele se virou para deitar e relaxar, dando-se espaço para pensar, sua mão de repente segurou a minha. Espera,
ele disse, seus dedos entrelaçados com os meus. Eu congelei. Ele não queria fingir que não sentia nada quando na verdade sentia. Ele disse, seu polegar deslizando pelos meus dedos. Eu olhei para nossas mãos entrelaçadas. Depois voltei a olhar para ele. O rosto dele estava mais perto agora. Seus olhos estavam arregalados, curiosos, assustados, mas certos. Você pode não? Ele parou, sua voz agora quase inaudível. Eu posso te beijar? Eu não acreditava na minha própria voz. Eu só assenti. Lentamente, com cuidado, ele se inclinou para a frente. Sua mão subiu para segurar meu queixo, quente e cautelosa. Ela parou bem antes que nossos lábios se tocassem. A respiração dele se misturou com a minha, me dando uma última chance de recuar. Eu não fiz isso. Os lábios dele tocaram os meus. A princípio suavemente, hesitantes. Depois mais firmes, com mais determinação. Sua mão deslizou para trás, meio pescoço, puxando-me gentilmente enquanto nos beijávamos. Lentamente e exploratoriamente, como se ambos estivéssemos descobrindo algo que não pretendíamos encontrar. Quando nos separamos, sua testa apoiava-se na minha. Ambos estávamos sem fôlego separarmos. A testa dele se apoiou na minha. Ambos prendemos a respiração. Não é nada, ele sussurrou. Não, eu sussurrei. Meu coração finalmente se acalmou, como se estivesse em paz. Realmente não é nada. Ficamos em silêncio após aquele beijo. Sem constrangimento ou tensão, mas um silêncio muito agradável. Como se finalmente pudéssemos revelar a verdade após tantos sentimentos reprimidos. Evan ainda segurava minha mão. Seus dedos deslizavam preguiçosamente sobre a minha. A cada poucos minutos, ele olhava para mim e eu. Eu pegava sorrindo, como se não tivesse certeza se tudo isso era real. Você está bem? Eu. Perguntei com a voz quase um sussurro. Ele acenou lentamente com a cabeça. Sim. Só que ele não conseguia acreditar que havia me beijado. Eu também. Eu ri suavemente. Para ser sincera, uma parte de mim pensava que você iria correr para a floresta gritando. Ele fungou e empurrou meu ombro. Isso com certeza seria dramático até para mim, mas não para a personalidade dele. Justo. Eu sorri, e algo na minha fala fez o olhar dele suavizar. Ele se inclinou para o lado, de frente para mim, apoiando a cabeça em uma mão. A propósito, o que eu disse é sincero. Ele falou um pouco mais sério. Agora, isso não. É apenas um momento. Eu ainda estou tentando entender. Sim, mas eu não vou fingir que isso nunca aconteceu. Eu não vou pedir que ele faça isso. Ele me olhou por um segundo. O polegar deslizava sobre o meu pulso. Então, o que isso significa para nós agora? Que nós vamos conversar. Vamos descobrir passo a passo, eu disse. Sem pressão, sem pressa. Evan parecia aliviado. Bom, porque minha cabeça estava girando. Tipo, ele queria se inclinar e me beijar novamente. Mas eu também tinha medo de estragar tudo. Eu já te beijei, eu brinquei. Sim, mas agora eu sei que gosto disso. Ele sorriu. Então, isso é mais perigoso. Ele riu novamente e se inclinou para me dar um beijo rápido na minha têmpora. Desta vez, suave, quente e diferente de tudo que ele já fez antes. Eu fiquei paralisada, não por medo, mas pela sensação próxima, como se os casais fizessem isso sem pensar.
E talvez isso seja o que estamos buscando. Ele admitiu, ainda não sabe como chamar isso. Não precisamos chamar de nada ainda. Mas então ele também quer, ele disse com a voz baixa, gradualmente. Ele não quer esconder isso de mim. Não de si mesmo. Não de mim. Há algo borbulhando em seu peito. Talvez esperança, ou o eco de algo mais profundo, que esperou por este momento todos esses anos. Ele está aqui, eu disse, acariciando. Meus cabelos cacheados caem sobre a testa dele. Ele está aqui. Ele fecha os olhos levemente enquanto eu toco, soltando o ar lentamente. Ele sempre se sente seguro ao meu lado, mesmo sem saber o porquê. Talvez agora eu entenda. Ele me olha novamente, desta vez mais perto, nossos narizes quase se tocando. Ele acha que está começando a se sentir seguro. Um longo tempo se passa sem falarmos. Apenas deitamos ali, ombro a ombro, observando as sombras dançantes sob a luz piscante. Sua mão ainda segura a minha, e quando eu me movo um pouco para ficar mais confortável, me envolve em seus braços, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Finalmente, ele diz: "Você acha que isso vai mudar tudo?" Talvez, eu murmuro. Mas quem sabe, isso também não pode ser algo bom. Ele murmura, pensativo. Achou que se conseguimos superar aquela subida horrível antes, podemos superar essas emoções também. Oh, quão romântico. Eu vou tentar. Viro-me novamente para ele. Meu sorriso encontra o sorriso dele na escuridão. Meu sorriso encontra o dele na escuridão. Nós vamos resolver isso juntos. Evan acena com a cabeça, seus olhos ainda presos nos meus. Sim, juntos. E quando ela me beija novamente, suave e devagar, como se quisesse lembrar. Da forma como este novo capítulo se desenrola, eu me digo que não é apenas o fim de algo antigo, é o começo de algo real. Ao amanhecer, o fogo já havia se apagado, mas eu não sentia frio. Evan ainda estava enroscado ao meu lado, seu braço envolvendo minha cintura, sua respiração quente contra meu pescoço. Em algum momento da noite, nós nos aproximamos mais, sem constrangimento, sem desconfiança. Apenas um consolo silencioso. A sensação de estar em um lugar onde não há mais nada a esconder. O canto dos pássaros flui através das copas das árvores. A brisa suave passa pela fresta do telhado. Tudo cheira a pinho, orvalho e maravilhas. Eu me movo lentamente, cuidando para não acordá-lo. Mas, assim que estou prestes a me levantar, a mão dele encontra a minha sob o cobertor. Ei, murmura, sua voz rouca de sono. Para onde você vai? Só estou me espreguiçando, pensou, apertando sua mão. Seus olhos se abrem um pouco e ele sorri. Sonolento, suave, completamente despreparado. Fique aqui. Eu aceno. Você acha que eu não vou ficar? Uma parte de mim pensa que ele vai acordar. Perceber que a noite passada foi um erro. Correr. Eu me inclino para a frente, esfregando minha testa contra a dele. Sem hesitação, ele sorri amplamente e, sem pensar, leva meu dedo aos lábios. Não. É um gesto grandioso, mas ainda me surpreende como algo tão simples pode parecer uma promessa. Finalmente, nós desmontamos a barraca. Nós dois não dissemos muito, mas o silêncio agora era diferente. Não estava mais pesado por coisas não ditas. Era fácil e acolhedor. Quando me abaixei para enrolar o saco de dormir, Evan também se juntou a mim, roçando seu ombro no meu. Ei, estou pensando. Eu olhei para ele. Sim,
Isso é meio brega. E se voltássemos aqui um dia? A voz dele soou tímida, mas cheia de esperança. Como se fôssemos um só lugar. Você e eu. Não consegui evitar um sorriso. Você já está planejando a celebração? Ele perguntou. Fiquei com o rosto vermelho e ri. Muito cedo? Talvez, mas eu gosto bastante disso. Ele olhou para baixo. O sorriso tímido apareceu de novo em seus lábios. Ele sabia que estávamos apenas começando. Não importa o que isso significasse. Mas a noite passada foi realmente verdadeira, sabe? E ele queria continuar sentindo isso ao meu lado. Eu me aproximei mais e puxei o cordão do capuz dele. Então você também irá. Nós descemos pela trilha, a mochila mais leve, de alguma forma. Mesmo que não fosse leve. O ar fresco, a luz do sol filtrando, um alpendre aguardava em silêncio, guardando a noite em que nos tornamos mais do que amigos. Continuamos. No meio do caminho, Evan pegou minha mão. Assim, sem palavras, sem nada, hesitante. E eu deixei ele fazer isso. Não dissemos muito depois. Apenas andamos, os dedos entrelaçados, nossos passos em ritmo. Mas, de vez em quando, eu o pegava olhando para mim de lado dos olhos, como se ele ainda não acreditasse que tudo isso era real. Perto da base da colina, ele puxou minha mão para me parar. Mais uma coisa. Eu virei-me para ele, curiosa. Ele tirou o celular, mudando para o modo de selfie. Ele levantou entre nós. Não conseguimos tirar uma foto. Eu pisquei. Ele queria capturar o momento. Como assim? Estamos de flanela e com barba de 5 dias? Sim, porque ele queria lembrar. Este momento exato, ele disse, com um olhar sério. Antes que o mundo voltasse. Paragraph. Eu me apoiei nele, para que nossas cabeças se tocassem. E então ele clicou. O som da câmera ecoou. Ele olhou para a foto por um segundo, depois sorriu e disse: "Novo favorito." Eu não precisei perguntar por quê. Eu já sabia. Nós continuamos andando. O mundo se abrindo atrás das copas das árvores. Haverá perguntas adiante, dúvidas, talvez até erros. Mas quando nós, mãos dadas, saindo para a luz do sol, eu não estava com medo porque, pela primeira vez, nós não estávamos apenas caminhando por uma trilha. Estávamos juntos entrando em algo novo.